Boa tarde, bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você no início desta tarde de sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Juntos estamos mais uma vez, para a glória de Deus, em mais um tempo de ministração da palavra de Deus, de louvor, de gratidão, de honra ao nome do Senhor, aquele que é o único digno de receber toda glória, toda adoração, todo louvor. Só Ele e somente a Ele nós nos curvamos, a Ele e somente a Ele nós adoramos, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Que você possa nesta tarde receber da parte do Senhor algo novo. Que você possa nesta tarde, nesta linda tarde de verão, aqui no hemisfério sul, nós estamos no verão, e que você possa nesta tarde receber algo novo da parte do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar com você. Que a presença do Eterno se faça marcante na sua caminhada. E que a graça do Senhor, sobretudo, a graça do Senhor, esteja presente na sua vida. Vamos aproveitar e compartilhar esta live, logo no início, logo nos primeiros minutos, a fim de que mais pessoas possam orar conosco, possam ouvir a palavra e possam receber a ministração da parte do Senhor. Queridos, a presença de Deus é o que faz a diferença. A presença de Deus é que se move em nosso favor, trazendo livramento, trazendo graça, trazendo cura, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo libertação, trazendo misericórdia, trazendo virtude e poder. O diferencial para você, o diferencial para mim, o diferencial para todos nós é a presença do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas de minha parte posso te dizer que a presença do Senhor é a razão da minha vida. A presença do Senhor não se negocia, não se vende, não se troca, não se abre mão. Porque a presença do Senhor é que faz valer a pena. A presença do Senhor é que faz nosso coração completo. Sem Ele, somos vazios. Sem Ele, somos incompletos. Sem Ele, somos totalmente carentes. E eu vejo tantas pessoas nos dias de hoje tentando preencher o vazio do seu coração, tentando preencher o vazio da sua alma, tentando preencher o vazio da sua mente, tentando preencher o vazio das suas emoções, tentando preencher o vazio dos seus sentimentos, buscando este preenchimento na vida de outras pessoas. Quantos jovens acham que terão a sua vida preenchida no momento em que arrumarem um namorado ou uma namorada? E aí, quando arrumam um namorado ou a namorada, pensam que terão o seu vazio preenchido e a sua vida realizada no momento em que se casarem. E aí percebem que não é nada disso.
Namoro não preenche o nosso coração. Casamento não preenche o nosso coração. Por isso tem tanto divórcio. Por isso tem tanta troca de namorado e de parceiro o tempo todo. Casamento não preenche o nosso coração. Namoro não preenche o nosso coração. Além disso, trabalho não preenche o nosso coração. Filhos não preenchem o nosso coração. Família não preenche o nosso coração. Profissão não preenche o nosso coração. Dinheiro não preenche o nosso coração. A única maneira de preencher o nosso coração é a presença de Deus na nossa vida. Se não for a presença do Senhor, não vale a pena, não há saída, não há motivos para continuar. É a presença do Senhor. E as pessoas se enganam, achando que vão encontrar pessoas que vão preencher o seu coração. Não vão. Sabe quando é que um casamento dá certo? Quando as duas partes, o marido e a mulher, estão com o coração preenchido. Sabe quando é que o casamento dá errado? Quando o marido e a mulher não estão com o coração preenchido. E aí tentam preencher o coração do outro. E não dá certo. Por isso tantos divórcios, tantos abandonos de lar, tantas separações. Por isso tantos relacionamentos trocando de parceiro o tempo todo. Por isso tanta insatisfação. Hoje você queria tanto aquele emprego, quando consegue já não está mais satisfeito. Aí você queria tanto aquela casa, quando você consegue você já não está mais satisfeito. Aí você queria tanto aquele carro, quando você consegue você já começa a se desgostar e reclamar e não está bom. Você queria tanto viajar e conhecer determinado lugar, aí quando você viaja você já não está mais satisfeito, já não é aquilo que você queria. Aí quando você conhece alguém, você fala, se eu conhecer alguém vai ser incrível. Se eu começar a namorar fulana vai ser incrível. Se eu me casar com ela vai ser incrível. E não é incrível. Incrível é o tanto que rapidamente você está insatisfeito. Incrível é o tanto que rapidamente você está incompleto e infeliz. Porque a única coisa capaz de preencher o nosso coração é a presença de Deus. Queridos, certamente muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Compartilha aí a live. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Para que mais pessoas possam ouvir esta palavra. Para que mais pessoas possam ter essa revelação. Porque isso é uma revelação. Isso é uma revelação. Queridos, é uma revelação, a palavra de Deus, que diz, sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15. Jesus avisando os seus discípulos. Sem mim vocês não podem fazer nada. E a palavra também nos diz, de uma forma clara, objetiva, de uma forma muito precisa. A palavra de Deus vai nos dizer, no momento em que o povo começou a ir embora, Jesus estava pregando, ele concluiu o discurso e o povo começou a ir embora. Porque a pregação começou a ser exigência, começou a ser ensino, começou a ser exortação, começou a ser mais dura. Aí o que aconteceu? O povo começou a ir embora.
O discurso já não era mais agradável aos ouvidos humanos. As palavras de Jesus já não eram mais tão atrativas, porque Jesus não estava só falando de bênçãos, bênçãos e bênçãos. Jesus começou a chamar a atenção para a responsabilidade, e aí o povo não queria mais, começou a ir embora. E aí então Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vocês querem ir embora também? E Pedro tem uma resposta muito interessante. Pedro era ousado, às vezes até um pouco atabalhoado. Mas vamos admitir, Pedro tinha umas respostas especiais. Aí ele respondeu para Jesus: mestre, para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida. Então, queridos, esta é uma fala que nós precisamos ter hoje na sociedade. Para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida. E aí eu percebo que até na igreja, no meio do povo de Deus, o camarada não está satisfeito nunca. Ele passa a congregar em determinado templo, em determinada denominação, e ele frequenta ali um mês, 2 meses, 3 meses, aí ele começa a conhecer as pessoas, começa a conhecer os defeitos das pessoas, aí ele fica mais próximo do ministério, da liderança, aí ele começa a identificar as falhas, ele começa a perceber as necessidades, ele começa a captar as fragilidades daquele ministério, e ele já não está mais satisfeito. Eu estou no lugar errado. Não quero mais ficar aqui não, quero ir embora, quero ir para outra. Quero ir para outra igreja. Percebe que até no meio do povo de Deus, o problema da insatisfação é recorrente. O cara fica trocando de congregação e de denominação, e sai de uma e vai para outra, e não está bom, e vai ainda para outra. Ah, aqui o louvor é muito comprido. Ah, não, aqui o louvor é muito barulhento. Ah, não, aqui o louvor é muito parado. Nunca está bom. Aqui o pastor prega muito baixinho, dá sono. Aqui o pastor grita demais, eu fico incomodado, agride meus ouvidos. Aqui as músicas eu não conheço nenhuma. Aqui não tem. Aí começa até motivos mais fúteis. Aqui não tem cadeiras confortáveis. Aqui é muito quente, aqui é muito longe, aqui é muito isso, aqui é muito aquilo. E eu quero procurar outro, eu quero ir para outro lugar, aqui não está bom. É uma insatisfação generalizada. Nas lives, o camarada entra numa live, eu estou aqui, mas a palavra hoje não está boa, eu vou para outra. Aí entra na outra, nossa, aqui o irmão está gritando muito, eu vou para outra. Aí chega na outra, não, aqui ele está falando muito baixinho, muito devagar, eu estou cansado, está me dando sono, eu vou para outra. E de live em live. E de congregação em congregação. E de relacionamento em relacionamento. E de emprego em emprego. Você já reparou que a pessoa está desempregada, quer emprego? Quando consegue um emprego, reclama porque tem que trabalhar. Aí quando está trabalhando, acha ruim, está louca para meter um atestado para não ir. Aí não vê a hora de chegar às férias para ficar em casa. Mas está em casa por causa da quarentena, por causa da pandemia, e não quer ficar em casa, quer ir para a rua. Queridos, para onde é que nós vamos se só o Senhor tem palavras de vida? Para onde é que nós vamos? O camarada nunca está satisfeito. Por quê? A Bíblia vai me ensinar que é maldito o homem que confia no homem, mas é bendito o que confia no Senhor. Pedro falou: Senhor, para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida. E eu queria, nesta tarde, de uma forma objetiva, simples. É lindo quando Deus fala na simplicidade. É lindo quando Deus fala de forma objetiva, simples, mas profunda. Não é porque a palavra é simples que ela é superficial. De jeito nenhum. Nós podemos ter uma palavra simples e com profundidade. Perceba, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, perceba que Deus, Ele é o único capaz de preencher o meu coração. Eu não gosto daquele pastor, ele tem barba. Aí vai no outro,
Eu não gosto daquele pastor. Ele não usa terno. Aí vai no outro. Ah, eu não gosto daquele pastor. Ele usa terno. Meu Deus! Precisamos entender que a diferença é a presença de Deus. Quando é que eu vou ficar bem num casamento? Quando eu estiver com a presença de Deus. Quando é que eu vou ficar bem no emprego? Quando eu tiver a presença de Deus. Quando é que eu vou ficar bem na congregação? Quando eu tiver a presença de Deus. Quando é que eu vou ficar bem? Quando Deus estiver na minha vida. Se Deus não estiver na minha vida, não tem emprego que resolva, não tem casamento que dê certo, não tem igreja que funciona. Se Deus não estiver na minha vida, não tem ministério que me alimenta, não tem família que presta, não tem casa em que eu more feliz, o carro não é bom. Se está calor é porque está muito quente, se está frio é porque está muito gelado. Vai comer. Ah, isso aqui tem muito sal, ou isso aqui está sem sal. Meu Deus! Amados, precisamos entender que só seremos completos com a presença de Deus. Senão não vai resolver, não tem live que resolva, não tem pregação que resolva, não tem congregação que resolva, não tem casamento que resolva, não tem emprego que resolva, não tem bairro para você morar. Nunca vai estar bom. Porque o que é que torna o casamento bom, o relacionamento bom, o emprego bom, a casa boa, o carro bom, a roupa boa? É a presença de Deus. Meus amados, perceba que a gente faz a live. Se a live é muito comprida, é cansativo. Se é muito curta, eu cheguei e já tinha acabado. Se é de noite, estou com sono, quero dormir. Se é de dia, não tenho tempo. Se é de manhã, ainda não acordei. Se é no final do dia, estou chegando em casa, não dá. Meus queridos, é importante que percebamos que a questão é a presença de Deus. Quando a presença de Deus está na minha vida, eu consigo caminhar, senão não consigo. Eu chamo, então nós vamos ter cânticos na live hoje. Demorou muito o cântico, a live ficou comprida. Aí não tem cântico. Não, hoje ele só falou, ficou cansativo. Aí você vai orar. Não, a oração ficou muito longa. Hoje ele não orou. Orou muito curto. Amados, eu ontem estava ministrando numa live, no final da noite, início da madrugada. Aí a live caiu. O celular do pastor que estava realizando a live, onde eu fui convidado, esquentou, travou, caiu. E aí nós tínhamos lá 80, 90 pessoas. Quando voltamos já eram 50, 60, que alguns já aproveitaram e não voltaram. E aí entramos com a palavra, já não estavam todos. E aí, como nós estávamos ministrando a palavra e não simplesmente profecia, 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 alguns já começaram a colocar nos comentários: boa noite, estou indo dormir. É interessante isso. Eu sei que muitas pessoas acordam cedo, têm que trabalhar, eu compreendo. Mas será que deixariam, se fosse um filme, se tivessem assistido um filme, e aí o filme era mais longo, e aí demorou, iam deixar o filme antes de acabar para ir dormir? Ou não, eu preciso saber o final. Então eu vou ficar acordado e eu vou assistir. Mas quando é a palavra, diz: não, eu estou indo dormir, pessoal, Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu fiquei pensando, lendo ali os comentários, só pensando. E era a palavra que estava sendo pregada. Queridos, é
impressionante como o ser humano é insatisfeito. Mas isso tem uma explicação. A explicação é presença de Deus. Se tem a presença de Deus, o camarada está satisfeito. Se não tem a presença de Deus, o camarada reclama e nada está bom. É impressionante. Tá solteiro? Ah, eu não tenho esposa. Aí casa. Ah, é por causa da minha esposa. Aí separa. Ah, era bom quando estava casado. Aí casa de novo. Ah, agora essa esposa. Aí depois, por que eu fui casar de novo? E assim continua e não acha um rumo. Sabe o que é que nos dá um rumo? É a presença. A presença de Deus é que nos dá rumo. Sabe o que é que nos dá a direção? É a presença de Deus. Sabe o que é que nos desperta? Nos conduz? É a presença de Deus. Lá em Êxodo 33, Moisés vai dizer: Senhor, eu não quero nem sair daqui se a tua presença não for comigo. Moisés entendeu que a questão era a presença de Deus. E quando Pedro respondeu para Jesus: Mestre, para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida. Pedro entendeu que não adiantava ir para lugar nenhum, porque era necessário a presença do Mestre. Com isso tudo, o que eu quero lhe dizer nesta tarde, vai compartilhando aí, meus irmãos. Eu já convidei aqui mais de 50 pessoas. Nós precisamos entender e perceber que o que vai fazer a diferença na nossa vida é a presença de Deus. É a presença de Deus. E só a presença de Deus. Só que eu quero falar um pouquinho sobre algo nesta tarde. Não vou me estender, eu prometo. Presta atenção. Para que eu identifique a presença de Deus. Porque a gente fala, mas como é que é a presença de Deus? Como é que é a presença de Deus? Porque tem gente que não sabe. E agora? Como é que é a presença de Deus? Eu não sei. Para você saber a presença de Deus, você tem que conhecer. Conhecer a Deus. Vem comigo para o livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 6. Eu só vou ler um versículo. Simples. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que palavra especial. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como amanhecer. A sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor como a alva. A outra tradução, esta que eu li, é a Revista e Atualizada. Na Nova Versão Internacional diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Querido, você precisa de chuva na sua vida? Eu preciso. Mas para que chova na minha vida, eu preciso conhecer a Deus. E como é que faz para conhecer a Deus? Tem que andar com Ele. Na Nova Versão Internacional, a Bíblia vai dizer nesse versículo: conheçamos, esforcemo-nos por conhecê-lo. E a pergunta que Deus colocou no meu coração para esta ministração: você conhece a Deus?
Quando eu conheço a Deus, eu não fico, como eu dizia no início, pulando de galho em galho, de casamento em casamento, de igreja em igreja, de live em live, de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento. Troca mais de namorado do que eu troco de roupa. Porque eu conheço a Deus, e quando eu conheço a Deus, eu estou na sua presença. E na presença dele eu me acomodo, eu me acalmo. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Isso não significa que você não vai ter problemas. Eu atrasei um pouquinho para abrir a live hoje, foram 12 minutos de atraso, porque eu estava resolvendo uma situação aqui na casa. Casa também tem manutenção. E veio o rapaz da manutenção, atrasou um pouquinho, marquei com ele mais cedo, ele atrasou e consequentemente demorou e consequentemente atrasou a abertura da live. Mas em meio à correria, eu estou aquietado, eu estou em paz. Eu vou ministrar a palavra, se forem 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, um pouco para frente, um pouco para trás, eu estou em paz. A palavra Deus já havia me dado ontem, tudo certo. Essa palavra ele me deu ontem à noite. Antes de ministrar na live do pastor Fred Nicásio, às 23 horas. Então, eu só consigo me aquietar quando eu estou na presença. E para estar na presença, eu tenho que conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Essa foi a pergunta que Deus colocou no meu coração para esta palavra, para esta live, para esta ministração. Você conhece a Deus? Como é que você vai conhecer alguém? Andando com ele. Quando dois jovens desejam namorar, o que é a primeira posição que eles tomam? Vão se conhecer. E como é que eles vão se conhecer? Andando junto. Como é que Jesus se deixou conhecer pelos discípulos? Andando com eles, comendo com eles, caminhando com eles, explicando para eles, vivendo com eles, sofrendo com eles, viajando com eles, sendo perseguido com eles. Então você quer conhecer a Deus? Chama Deus para ir trabalhar com você. Você quer conhecer a Deus? Chama Deus para dormir com você. Você quer conhecer a Deus? Chama Deus para namorar com você. Você quer conhecer a Deus? Chama Deus para estudar com você. Você quer conhecer a Deus? Chama Deus para dirigir com você. Você quer conhecer a Deus? Chama Deus para tomar banho com você. É relacionamento íntimo, pessoal. Esses dias eu ensinei, no ano passado, tem um tempinho, eu ensinei para uma jovem que é casada e estava numa situação com o marido. E eu dizia para ela, você precisa, e o marido incrédulo, e eu dizia para ela, você precisa santificar o seu casamento, você é serva do Senhor. Ore em todo o tempo, a mulher sábia edifica. E eu falei, ore na refeição, ore nas roupas, ore na casa, ore quando for se relacionar com o seu marido. Ela olhou assim, peraí pastor, também? Sim! Queridos, você precisa cair por terra um tabu. O sexo dentro do casamento é santo. Pode orar. Chama Deus para participar. Ah, isso é pecado. É nada. É pecado se for fora do casamento. Se for fora do casamento, se for antes do casamento, ou se for paralelo ao casamento, é pecado. Fornicação, adultério, prostituição, é pecado. Mas se for marido e mulher, não é pecado, é santo. Deus criou Adão e criou Eva, trouxe um para o outro, e eles se relacionavam no paraíso, antes do pecado. O problema do pecado não foi o sexo.
O problema é que o diabo usa o sexo para nos induzir a pecar, fisicamente e mentalmente. Convide Deus para andar com você. Eu tenho um hábito, é algo particular meu. É algo particular meu. Eu converso com Deus dirigindo, quando eu estou sozinho no carro. Aí eu sei que eu não estou sozinho, Ele está comigo. Eu converso com Deus tomando banho, porque é uma hora que eu estou parado. Ninguém toma banho andando por aí, né? E quantas ministrações Deus me deu enquanto eu tomava banho. Então eu chamei Deus para tomar banho comigo. Quantas vezes eu estou em casa arrumando? Nós temos vários animais de estimação, para quem não sabe, amamos animais de estimação. Enquanto eu estou alimentando os animais, enquanto eu estou limpando a casa, enquanto eu estou cuidando deles, eu estou conversando com Deus. Fala, Senhor, vem aqui. Vamos conversar enquanto eu estou nos afazeres. Vem aqui cuidar dos animais comigo, Senhor. Vem aqui participar comigo. Porque eu só vou conhecer a Deus se eu andar com Ele. Jesus se deu a conhecer pelos seus discípulos andando com eles. Você conhece a Deus? Quantas vezes o Senhor nos leva para o deserto para ter experiência com Ele? Queridos, a questão, a diferença, o ponto X da questão é: Deus está com você ou está comigo? Ou você está sozinho? Ou eu estou sozinho? Se Ele estiver comigo, presta atenção, isso não é invenção minha não. Se Ele estiver comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A questão é, Ele está com você? Você conhece a Deus? Ele anda com você? Convida Deus para fazer parte da sua vida. Convida Deus para trabalhar com você, para dirigir com você, para comer com você, para namorar com você, para andar com você, para passear com você. E você quer saber uma coisa? Quando você fala isso, é que eu não posso convidar Deus para vir. Então, sabe o que acontece? Você não deveria estar lá. Porque se você falar aqui, eu não poderia convidar Deus para estar comigo. Então você não deveria estar lá. Vou dar alguns exemplos. Eu estou no meio dos meus amigos no happy hour, depois do serviço, e está todo mundo bebendo e falando piadinha suja e também falando mal da vida dos outros. Eu não posso convidar o Senhor para estar aqui, então você também não devia estar. Eu tenho vergonha de convidar o Senhor para estar aqui, então você também não devia estar. Porque o Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhagens não murcham, que tudo quanto faz prospera e que dá o seu fruto na estação própria. Os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento espalha. Se você está num lugar que você teria vergonha de convidar Jesus, então você está no lugar errado. Não poderia estar ali. Você está na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores e no conselho dos ímpios. Quer outro exemplo? Um grupinho de WhatsApp que só mandam pornografia. Você não pode convidar Jesus para entrar nesse grupo de WhatsApp com você, sai dele. Você quer outro exemplo? Na hora que ninguém está olhando assim, aquela espiadela num site adulto. Eu não posso convidar Jesus para ver isso aqui, então não veja. Ou então, saiu com os amigos e foi para uma balada. Eu não posso convidar Jesus para ir para essa balada, o pessoal está usando droga aqui. Então não vá. Não vá.
E detalhe, presta atenção. Jesus ia para casamento. O primeiro milagre ele fez num casamento. Isso não significa que você vai ser antissocial. Jesus ia para casamento. Jesus era chamado de comilão e beberrão porque ele ia para festa. Só que você tem que saber onde você vai. Porque se você vai para um lugar onde você não pode convidar Jesus para ir, não vá. Não vá. Jesus poderia ir para a praia. Mas será que Jesus olharia a mulher de biquíni? Você pode convidar Jesus para ir para a praia com você, mas a atitude também vai fazer a diferença. E Jesus no trânsito? E se Jesus dirigisse? Será que ele dirigiria igual a mim? Quando passa alguém, oh, e aqueles nomes lindos. Você pode convidar Jesus para andar com você no carona? Você está dirigindo e de repente você, oh, infeliz filho de uma boa mãe, etc, 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 etc. Você pode convidar Jesus para sentar no carona e ouvir você falar isso? Você conhece a Deus? Só conhece a Deus quem anda com Ele. E em Oséias você vai ver a palavra de Deus dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer. Numa tradução, na outra vai dizer, conheça o Senhor e se esforça por conhecê-lo. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Você tem se esforçado para conhecer a Deus? Você tem se esforçado para conhecer a Deus? Porque se você conhecer a Deus, você anda com Ele. E quem anda com Ele não anda infeliz. Mesmo que esteja na prova. Mesmo que esteja no deserto. Mesmo que esteja no vale da sombra da morte. Mesmo que esteja no vale dos ossos sequíssimos. Mesmo que esteja cheio de dor de cabeça. Ele não é infeliz. Porque ele conhece a Deus. E porque Deus está com ele. Queridos, Deus está te chamando para te ensinar. Deus está te chamando para andar com você. Deus está te chamando para te mostrar o caminho. Deus está te chamando para ter comunhão. Agora vem comigo. Vem comigo para o livro de Jó, capítulo 42. Todo mundo conhece esse versículo, mas vai encaixar muito bem agora. Jó, capítulo 42. Vamos lá, um único versículo. Jó, capítulo 42. Na verdade, vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Jó 42, versículos 3, 4 e 5. 3 versículos apenas. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó dizendo que falou de coisas que ele não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu vou te perguntar e o Senhor vai me ensinar. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe por quê que Jó começou a conhecer a Deus com os olhos, vendo a Deus? Porque ele teve experiência com Deus. E sabe como é que ele teve experiência com Deus? Deus andou com ele na luta. Deus andou com ele na prova. Deus andou com ele na crise. Deus andou com ele quando ele perdeu tudo. Os camelos, as ovelhas, os jumentos, os bois, e os filhos, e os servos, e a saúde. E Deus andou com ele. E quando Deus andou com ele, ele conheceu a Deus, tendo experiência. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te perguntarei e tu me ensinarás, o versículo 4. Comece a perguntar para Deus, Senhor, eu preciso aprender, eu preciso te conhecer. Você conhece a Deus? Sabe onde é que você aprende? Normalmente é no deserto. Normalmente é na prova, é na crise, é na aflição, é na tribulação, é na luta, é na dor, é no luto. Crente não morre de prova. Eu falei isso ontem na live do pastor Fred. Crente não morre de prova.
Crente morre de pecado, crente morre de rebeldia, crente morre de desobediência, crente morre de incredulidade, mas não morre de prova. Prova fortalece. Prova fortalece. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Capítulo 1. Quem diz isso é Deus. Deus falando para Satanás sobre Jó. Jó, você viu meu servo Jó? É íntegro, é temente a Deus. Ele se aparta do mal. Mas não tinha experiência. Não conhecia. Ele era um bom homem, mas não conhecia. Deus precisa ser conhecido por mim e por você. Está na hora de você conhecer a Deus. Está na hora de eu conhecer a Deus. Está na hora de nós conhecermos a Deus. Você conhece a Deus? Essa pergunta entrou tão fundo no meu coração na noite passada. Jó não conhecia. Jó não conhecia. Mesmo sendo um bom crente, digamos assim. Mas ele não conhecia. E ele fala isso. Nesse texto aqui de Jó 42 que eu acabei de ler. Ele afirma, eu não te conhecia, Senhor, eu só ouvi falar. Tem muita gente, você conhece a Deus? Você vê ou você só ouviu falar? Você conhece a Deus? Só de ouvir falar? A maioria só de ouvir falar. Qual é o seu caso? Eu não estou aqui para julgar ninguém. De jeito nenhum. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, no ato da ceia. Então se examina aí. Eu não vou te julgar. Não, claro que não. Mas você pode e deve se examinar. Você conhece a Deus? Como é que eu faço para conhecer a Deus? Anda com Ele. E como é que eu faço para andar com Ele? Convida Ele para andar com você. Ah, mas eu ando nos lugares que Ele não pode. Então, não vá a esses lugares. Ah, mas eu faço umas coisas que... Amados, essa é uma excelente estratégia. Você vai para um lugar, tem um convite para você ir. Você pode levar Jesus? Não, não posso. Então não vá. Posso dar alguns exemplos. Recebi um convite de uns amigos que vão para uma despedida de solteiro num prostíbulo. Eu posso ir? Não sei, peraí, deixa eu pensar. Eu posso levar Jesus comigo? Não. Então também não posso ir. Analise da seguinte maneira. Alguns colegas de trabalho alugaram um apartamento num fim de semana e chamaram garotas de programa e me convidaram. Eu posso ir? Não! Porque eu não posso levar Jesus. Eu não posso ir porque eu não posso levar Jesus. Uma outra excelente estratégia é... Aí como é que eu devo fazer? A resposta. O que Jesus faria no meu lugar? Fulano no trânsito. Excelente exemplo do trânsito. Me fechou. A preferencial era minha e ele me fechou. Então eu vou falar. O que Jesus faria no seu lugar? Se fosse Jesus dirigindo. Então você faça o que Jesus faria. Você faça o que Jesus faria. Só vá para onde você possa levar Jesus. Só vá para onde você possa levar Jesus. Só faça o que Jesus faria. Aí você vai poder andar com Ele. E quem anda com Ele, conhece a Deus. É engraçado que num momento, os discípulos perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus virou para eles e disse, mostra-nos o Pai? Eu estou com vocês há tanto tempo
E vocês me perguntam, mostra-nos o Pai? Quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque o Pai e eu somos um. Então eu e o Senhor temos que ser um. Quem vê o Alexander tem que ver Jesus. Isso é para aquele que conhece a Deus. E como é que eu sei que ele conhece? Ele anda com Deus. Como é que eu sei que alguém conhece? Ele anda com Deus. E eu gostaria de deixar essa reflexão. Nós já vamos encerrar. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou conheça e se esforce em conhecer. Oséias 6, 3. Porque ele, veja o que a palavra diz, ele aparecerá. Ele virá tão certo como o nascer do sol. Ele virá como nas chuvas de inverno e como nas chuvas da primavera que regam a terra. E esta palavra derradeira completa a explanação. Você precisa de chuva na sua vida? Para fazer brotar e frutificar? Conheça a Deus. Só vai chover na sua vida para frutificar. Só frutifica quando chove. Se você pode plantar o que você quiser, se não chover, não frutifica. Mas só vai chover se você conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Com esta palavra eu quero apenas deixar a reflexão para vocês. Você conhece a Deus? Não precisa dar respostas para o Alexandre. Nós já estamos aqui há tanto tempo. Mais de 300 dias pregando todo dia. Você não precisa me explicar. Mas analise, examine-se. E fale com Deus. Você conhece a Deus? E o mais importante, nós estamos no 12º dia do propósito. Propósito de oração. Que vai até domingo. Até depois de amanhã. Até o último dia de janeiro ao meio-dia. Nós vamos orar. Continuar orando pelos cadernos de oração e pelos pedidos de oração. Mas é importante que você saiba que vai chover, ou seja, virá resposta para os seus pedidos de oração, se você conhecer a Deus. Ou seja, andar com Ele. Só tem um jeito de conhecer a Deus, é andando com Ele. Só tem um jeito de conhecer a Deus, é andando com Ele. Você conhece a Deus? Se não conhece, conheça, porque é no ato de conhecer a Deus que você vai receber a chuva sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério. Você conhece a Deus? Você só vai receber andando com Ele, caminhando com Ele, vivendo com Ele, comendo com Ele, aprendendo com Ele, respirando com Ele. Aí você vai experimentar algo novo na sua vida. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quem conhece, de fato, anda com Ele. E quem anda com Ele, recebe a chuva na sua vida. Nós vamos orar.
para encerrar, confesso que hoje eu não vi o tempo passar, já são 50 minutos de live, não vi o tempo passar. Já estouramos o tempo. Vamos orar. Cadernos de oração apostos. Além de mim, quem mais tiver aí os seus cadernos já pode pegá-los. E num ato profético, como a gente já falou outras vezes, apresente ao Senhor seus pedidos de oração pela fé com documentos. Já expliquei isso. Se o problema é o casamento, traga a certidão de casamento. Se o problema é de saúde, traga exame médico, receita médica, laudo médico. Se o problema é emprego, traga carteira de trabalho. Se o problema é processo na justiça, traga o documento do processo, o número do processo. E assim por diante. O problema é o filho, traga um documento, uma peça de roupa do filho, para nós orarmos. Isto é um ato de fé, para que venha o livramento. Nós estamos no antepenúltimo dia do propósito, vai até depois de amanhã. Não importa se você chegou no primeiro dia, no dia 18, que foi o primeiro dia, chegou hoje, chegou ontem, não tem problema não. Basta que você não desista. Basta que você não recue. Basta que você não desanime. Basta que você não volte para trás. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço pela vida destas 51 pessoas que estão ao vivo conosco e das demais que acompanharão em outros horários, em outros momentos, a tua palavra. Pai, muito obrigado. Tu és fiel. Eu tenho certeza que esta palavra veio de encontro à necessidade do teu povo. Eu não tenho a menor dúvida de que a palavra de Deus é real, perfeita, santa, e ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e uma vez guardando a tua palavra no meu coração, eu deixo de pecar contra o Senhor. Por isso, Pai, que eu te peço que esta palavra entre nos corações. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando a cada um através dessa palavra, naquilo que eu não fui capaz de transmitir. Que o teu Espírito continue falando e vivificando a palavra em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, Pai, eu peço a Deus pelos pedidos de oração. Cada pedido anotado em cada caderno de oração. Todos os cadernos da equipe vêm orar comigo, os meus cadernos, os cadernos dos demais intercessores e irmãos. Visita cada família, cada lar, cada casamento, cada relacionamento. Visita cada enfermo, cada necessitado. Visita cada desempregado. Visita cada situação desfavorável na justiça. Visita, Senhor Jesus, os teus filhos nas suas necessidades. Nós cremos que haverá um tempo, Senhor, de testemunho. Foi assim que o Senhor nos disse quando nos direcionou ao propósito ao meio-dia. Por isso, Pai, eu creio, como recebi já alguns testemunhos, que eu creio que haverá inclusive live com testemunhos, e eu já te agradeço. Algumas coisas ainda não aconteceram, mas eu já te agradeço pelos cultos de ação de graça. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado. Nós abençoamos a cada um dos teus filhos aqui nesta tarde. E apresentamos os pedidos de oração. E colocamos, Senhor, diante do teu altar cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, Deus te abençoe. Eu não vou me estender, porque nós vamos ministrar às 15 horas e 30 minutos numa outra live. Então eu preciso resolver algumas questões aqui ainda antes. E para não haver atrasos, nós não vamos nos estender demais nesta live. O Instagram é cantoravaldirene.nascimento. Eu vou ministrar a palavra de Deus às 15 horas e 30 minutos e eu espero você lá. Ok? Quer ouvir mais da palavra de Deus? Vem comigo. Às 15 horas e 30 minutos, cantoravaldirene.nascimento. Eu já vou, imediatamente terminando esta live, eu já vou divulgar o cartaz. Eu não mandei ainda para algumas pessoas, porque para não confundir. Então a live vai ser à tarde, não vai ter meio-dia. Eu vou mandar agora, tá bom? Mas já fiquem sabendo, haverá mais live, mais ministração às 15 horas e 30 minutos desta tarde de sexta-feira. Deus te abençoe. Você conhece a Deus? Eu vou repetir essa frase, hein? Você conhece a Deus? Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. A gente se encontra daqui a pouquinho às 15h30. Vai ter participação de cantor, vai ser uma bênção. Fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Como diz o nosso jornalista Alain Nascimento, beijo no coração, preparem-se, nós vamos ter muitas lives ainda pela frente, vamos ter convidado no domingo, vamos ter convidado na segunda-feira, vou ministrar em algumas outras lives, e na segunda-feira inclusive, e já está agendado para o mês que vem, a live do meu testemunho. Preparem-se, vai ter vigília, vai ter, eu não vou dizer mais nada, prepare-se, aperte os cintos e abra o seu coração. Deus abençoe, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.